Seguindo aqui então, depois de importar esses métodos do jogo, estão todos definidos para cá, eu tenho algumas enumerações que servem mais para ajudar aqui. Por exemplo, quando eu falei das EPOS, do uso das EPOS, dos modos em que você pode definir elas para pegar os valores de posição, velocidade ocorrente, aqui tem uma enumeração que já ajuda você a colocar esses valores de uma forma mais intuitiva, ao invés de escrever, lembrar do número correspondente. Logo depois, eu tenho outra enumeração que diz respeito ao funcionamento do sistema de mensagens para o servidor. Eu não falei dele, mas essa engine também permite que você mande mensagens para um servidor usando sockets. E você pode definir a porta e o endereço dele nas seus arquivos de configuração. Só que essa parte ainda não está muito bem desenvolvida e eu pretendo explicar ela melhor quando ela tiver, quando eu tiver achado que ela está num bom estado. Mas por enquanto fica aqui já. Todos esses outros valores aqui também são valores que se usa para EPOS, para definir, para quem trabalha com EPOS, né, controladora EPOS, para definir os modos de operação dela. Também estão todos enumerados aqui. Tudo isso aqui é mais para facilitar o trabalho. Não são necessários, mas ajuda um pouco. Agora, até aqui é tudo que você teria de comum para todo o seu, independente do jogo que você estiver fazendo. Agora, eu tenho mais dois imports aqui. Eu estou importando duas bibliotecas do próprio Python, essa biblioteca random para gerar números randômicos e math para operadores matemáticos mais avançados. Tem aqui uma sequência de estados que eu estou definindo também, que vai ser usado para demonstrar meu jogo. E agora vamos para a lógica dele mesmo. Uma das primeiras funções que eu tenho lá em cima é essa do setNumberValue. Ela serve para eu trabalhar com variáveis globais numéricas. E aqui eu estou definindo uma variável GamePoints e colocando o valor dela para zero. Se essa variável, da mesma forma que nos arquivos de configuração, se essa variável já existiu, eu vou estar modificando ela. Se ela não existir, ela vai estar sendo criada. Então estou fazendo isso para uma variável GamePoints, uma variável GameTime e uma variável TotalGameTime, que eu estou colocando 50, que vai ser o tempo de duração do meu jogo, o tempo que eu tenho para coletar todos os itens, como vocês já viram. Aqui eu estou só simplesmente atribuindo valor. Estou criando uma variável de Python. Variável em Python não tem tipo, como int, float, como você tem em C e C++. Eu estou simplesmente atribuindo para ela o valor do getNumberValue, que eu estou recebendo o valor numérico de uma variável global com a chave TotalGameTime, que eu sei que existe, porque eu já acabei de criar ela aqui. Se ela não existisse, eu teria algum erro aqui. Estou fazendo mais uma operação matemática aqui em Python. Agora, primeira coisa não, mas começando a criar os personagens. Eu tenho essa minha função createChar. CreateChar é uma função para criar um personagem, como você pode ver aqui, que ela recebe dois argumentos obrigatórios, que seriam um tuple, que é uma sequência contendo a posição x e y dela, e uma string que contém que está me falando qual que é a pasta relativa a esse meu personagem. Se eu for ver aqui nos meus arquivos, na pasta data chars, que é onde ele vai procurar isso, eu tenho uma série de pastas com as definições do personagem. Por exemplo, no caso de Gira, cada uma dessas pastas tem que ter pelo menos um arquivo de configuração, config.txt, e um arquivo de imagem contendo o sprite sheet do meu personagem. Quando eu acesso esse meu config.txt, eu tenho aqui um comentário dizendo qual é o nome do meu personagem. Essa linha sprite size define qual que é a altura e a largura dele. São dois números de altura e largura que também são usados para definir qual que é o recorte que eu vou fazer no meu sprite size. Explicando melhor, quando eu defino minha tela de sprites e vou criar as animações para ele, que também vou mostrar nesse arquivo de configuração, ele vai fazer recortes dessa imagem para ser cada quadro das animações do meu personagem. Então eu preciso definir a altura e largura com o tamanho de cada um desses sprites aqui. Então vamos para o meu config.txt. Então aqui eu tenho a sequência dessas minhas animações. Cada animação tem um comentário explicando o que é e qual é o índice dela. E
eu tenho aqui esse tipo de estrutura para definir uma animação. Eu tenho a palavra-chave animation com 2 pontos no início, para iniciar a definição da animação, e animation com 2 pontos antes, para terminar a definição. First last frames me diz quais são os frames inicial e final. Aqui eu tenho uma animação em que ele está parado, então inicial e final são o mesmo.